Glória a Deus. Amém. Bom estarmos aqui, amém, irmãos? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Diga glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Texto bíblico de João, capítulo número 6. João 6. Queria desafiar você, encorajar você que está aí mais atrás, a vir um pouco mais para frente, para a gente ficar juntinho aqui. Amém? Para a brasa não apagar, para o fogo acender, aumentar. A gente terminar aqui incendiado essa noite, amém? Então venha um pouco para frente, pule 23 cadeiras e venha para frente. João, capítulo número 6. Você que encontrou, se coloque de pé. O texto bíblico diz o seguinte: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Verso 10, disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. E ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiram. Você pode colocar sua mão no seu coração? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Pai, obrigado por essa noite. Podemos estar aqui, Pai, nesse último dia, Pai, que não foi nós que separamos, foi o Senhor quem separou para nós, para nos despertar, para abrir a nossa visão, Pai. Pai, aqui estão os Teus filhos, Pai, com os seus olhos espirituais sendo abertos, Pai. Pai, com o seu coração aberto a receber do Senhor.
Pai, fala conosco essa noite, ministra o nosso coração, Pai, que nós possamos sair daqui convictos, Pai, da visão que o Senhor tem para nós. Pai, que a gente não possa ser movido por dúvida, Pai. Pai, que a gente não possa ser movido por incredulidade, Senhor, mas que a gente dê passos de fé em direção ao propósito do Senhor. Fala conosco essa noite, nós oramos em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Esse é um texto muito conhecido, um texto que a sua Bíblia intitula a primeira multiplicação dos pães. Mas quando nós olhamos para esse texto, embora muito conhecido, esse texto nos diz que existiam alguns grupos que estavam naquele lugar onde esse milagre da multiplicação acontece. O primeiro grupo que é mencionado aqui se chama multidão, diga multidão. O segundo grupo, que na verdade é uma pessoa, representada pelo próprio Cristo, que aparece aqui, é aqueles que têm visão, diga visão. E o terceiro grupo que aparece aqui, que ainda não teve a sua visão aberta, são os discípulos, diga discípulos. Quando olhamos para o texto, a multidão, ela vê Jesus. Quando olhamos para o texto, vemos que Jesus vê a multidão. Jesus vê as pessoas. E ainda no texto nós conseguimos perceber que os discípulos olham para Jesus, mas não conseguem ver Jesus. E eu intitulei a mensagem dessa noite de O Milagre da Visão. Porque nós estamos falando nessa conferência sobre o despertar da visão. E existem muitos textos na Bíblia sobre Jesus curando cegos. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos Jesus curando o cego Bartimeu, o cego de Jericó. Outros cegos são curados na Bíblia. Tem aquele cego que ele recebe o toque de Jesus, a sua visão é parcialmente restaurada e Jesus toca novamente para que ele seja totalmente restaurado. Em alguns cegos, Jesus apenas fala. Em outros ele toca, em outros ele cospe no chão, faz lama e passa sobre o olho. E não é à toa que o texto bíblico fala tanto sobre cegos sendo curados na sua visão. Isso significa que há muitas pessoas que estão caminhando por essa terra, estão talvez dentro de uma igreja, mas ainda não teve a sua visão restaurada. Precisam de receber um milagre, que é enxergar, não com seus próprios olhos naturais, mas enxergar como Cristo enxerga. Fato é, que quando nós nascemos, e não nascemos com nenhum problema de visão, nós nascemos e não precisamos de usar óculos. Quando você nasce, você não tem nenhum problema de visão, você não precisa fazer cirurgia para corrigir a sua visão. Se você é alguém que não teve nenhum problema, a sua visão não foi afetada de alguma forma, você é alguém que consegue enxergar claramente. Mas muitas pessoas veem, mas não enxergam. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesse texto. Meu pai, seu Gessé, 92 anos, sua visão já não está muito boa. Às vezes ele fala com pessoas, reconhece pela voz, mas ele não consegue enxergar. O tempo, problemas de saúde afetaram a sua visão, de forma que o incapacita de enxergar, ver claramente. Mas Cristo é aquele que abre a visão. Você pode dizer amém? E nesse texto eu quero compartilhar com vocês pessoas que, na verdade, uma pessoa que é o próprio Cristo, que tinha a sua visão restaurada, e Cristo é aquele que restaura a nossa visão. Quando nós olhamos para esse texto, nós enxergamos em primeiro lugar que, no verso 2, uma grande multidão está seguindo Jesus, uma grande multidão acompanha Jesus, uma grande multidão vai aonde Jesus está, mas o texto diz o motivo deles seguirem Jesus. Eles não seguiam, obrigado, homem de Deus,
eles não seguiam Jesus porque eles amavam Jesus. Eles não seguiam Jesus porque eles declaravam: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Eles seguiam Jesus porque eles eram interesseiros. Diga, interesseiro. Irmãos, a primeira classe que a gente enxerga aqui é a multidão, são os interesseiros. Gente que só vai até Jesus em busca de algo. E quando Jesus não proporciona aquilo que ele está buscando, ele se afasta de Jesus. Eu creio, e nós cremos que Jesus é aquele que cura. É ou não é? Você crê, você pode dizer amém? Mas e se Cristo não te curar, você continuaria no caminho do Senhor? Nós cremos que Cristo, Ele pode nos tirar de uma situação de extrema miséria, pobreza, e nos tornar prósperos, amém? Amém, irmãos? Isso é bíblico. Mas e se você continuar vivendo em necessidade, você continuaria seguindo a Cristo? Fato é que muitas pessoas são alcançadas pelo Evangelho, não do reino de Deus, mas o Evangelho da prosperidade, o Evangelho que promete coisas que Cristo nunca prometeu, e por causa disso, muitas pessoas estão indo atrás de Jesus, muitas pessoas estão entrando em templos, muitas pessoas estão carregando Bíblias, nas redes sociais, muitas pessoas usam o celular e postam Jesus, postam devocional, café com Deus Pai, e postam tantas coisas, se dizem cristãos. Alguns dizem, eu sou cristão, mas eu não tenho nada a ver com a igreja. Eu sigo Jesus, eu não preciso seguir a igreja. Eu não preciso seguir uma religião. Porque Jesus é top. Mas o clã dele, só o sangue. Os seguidores não prestam. Muitos fora do Evangelho, muitos que ainda não foram iluminados pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo, acreditam que é possível seguir Jesus sem ter um compromisso, um relacionamento com Ele, um relacionamento com a casa dEle, com outros cristãos. Acreditam piamente que simplesmente porque eles ou oram, ou lê a Bíblia na sua casa, ou lê um devocional, eles entregaram a sua vida de fato ao Senhor Jesus. Mas existem sinais que acompanham aqueles que de fato foram alcançados por graça, tiveram o Espírito Santo regenerando o seu interior, gerando arrependimento, fé no seu coração. Existem sinais de que esse é um verdadeiro cristão. E não é isso que eu vou falar essa noite. Mas o que eu quero dizer é que aquela multidão estavam ali, mas não eram verdadeiros crentes. Eram pessoas que estavam apenas em busca de algo. Isso acontece conosco. Muitas vezes chegamos a Cristo, chegamos no Evangelho e aprendemos que orar é pedir. E entenda, orar também é pedir. Existe oração de petição, de súplica. Mas imagina você sendo filho e falando com seu pai de manhã: seu pai, bom dia. E você: pai, preciso de R$50. Boa tarde, preciso de R$100. Boa noite, preciso pagar uma conta. Bons sonhos, preciso de emprego. Misericórdia, menino. Você só pede. E é claro que Deus, gracioso, bondoso, apesar de muitas vezes nós irmos a Ele apenas para pedir, ainda assim por graça Ele nos atende. Mas o que Ele deseja não é que a gente seja multidão, é que a gente seja filho. E filho tem autoridade para sentar à mesa do pai, conversar e ter um relacionamento com o pai. Deus não quer apenas interesseiros, Deus quer filhos que se relacionam com Ele. Filhos que amam a sua presença, filhos que desejam mais quem Ele é do que aquilo que Ele pode dar. Filhos que estão dispostos a, como cantamos aqui, perder a vida se necessário, mas não perder a presença dEle. Filhos que, como o salmista Davi declaram: não retires de mim a tua presença. Como o salmista Davi disse: o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada, porque se eu tenho a presença dEle, eu tenho tudo o que eu preciso. E é claro, irmãos, é claro que nós cremos que Deus pode fazer isso, mas o desejo de Deus é que aquilo que Ele vai fazer em nós e através de nós seja consequência de um relacionamento verdadeiro e íntimo com Ele.
Quem teve a sua visão despertada, não se aproxima de Cristo apenas para pedir. Em primeiro lugar, nós vamos entender que quem se aproxima de Cristo dessa forma, apenas dessa forma, ainda não entendeu o que é ter uma visão de quem Deus é. Tem uma visão parcial de quem Deus é, e Ele é o provedor, Ele é o Deus que cura, mas Ele não é apenas isso. E o texto continua dizendo que Jesus subiu ao monte e se sentou com seus discípulos. Antes de acontecer o milagre da multiplicação, Jesus se retira para um lugar secreto. João 6 não é tão específico, mas se você voltar comigo em Mateus capítulo número 14, versículo número 13, você vai saber o que tinha acontecido. Versículo 12 de Mateus 14 diz assim: os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. O 13, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar secreto. Primeira característica que nós podemos enxergar no texto, de alguém que teve a sua visão aberta, o milagre da restauração da visão, é quando nós olhamos para Cristo e enxergamos que a nossa missão é maior do que nós mesmos. Você pode dizer isso? A minha missão é maior do que eu. Jesus está triste, João acabou de morrer, Jesus está em luto, mas ele está entendendo que existem ali pessoas que não estão passando pelo luto que ele está passando, não estão vivendo o problema que ele está vivendo, e essas pessoas têm uma necessidade que ele pode suprir. E quantas vezes nós, por não ter a visão de Cristo, nós olhamos para nós ao invés de olhar para o outro. Nós olhamos para nós ao invés de olhar para Cristo, como foi declarado aqui. E quando nós olhamos para nós, irmãos, nós enxergamos que nos falta tempo, enxergamos que nos falta recurso, nos falta disposição, andamos muito cansados. Essa é a geração mais cansada, mais ansiosa. E nós temos justificativas plausíveis para não fazer aquilo que precisamos fazer, aquilo que foi comissionado pelo próprio Deus a fazermos. É o seu chamado, é a sua missão, é aquilo que Ele te convocou a fazer. Tem pessoas que só vão ouvir o Evangelho através da sua vida. Tem pessoas que só podem ter um contato com Cristo através da oração, do abraço que você vai dar, que você vai fazer. Tem pessoas no seu trabalho que eu não conheço, que outros pastores, missionários, evangelistas não conhecem, não vão ter acesso. Na sua família, talvez sua família está espalhada pelo Brasil inteiro, fora do Brasil, mas você é o missionário, você é o embaixador, uma embaixadora do reino de Deus. Aonde você vai com a visão de Cristo. Ali está uma alma que precisa que o Evangelho seja anunciado, seja pregado, para que ela seja alcançada pela graça do Evangelho, pela graça de Cristo. Mas nós perdemos tempo olhando para nós mesmos e dizendo: meu time perdeu. Irmão, se eu fosse falar de time perder, eu torço para o Vasco. Geralmente ele está perdendo. Meu candidato perdeu, fui demitido do meu trabalho, perdi alguém, e olha, o luto é algo justificado. Se você perdeu alguém, você está passando por um tempo onde você tem motivos para sofrer, tem motivos para se recolher. Mas o texto bíblico vai dizer que o próprio Cristo, ele estava passando por um tempo de luto, mas ele sabia que o chamado dele era maior do que ele próprio. Se você tiver essa convicção, e eu creio que você vai ter os seus olhos abertos essa noite para o chamado de Deus na sua vida, e nada, meu irmão, nada vai ser mais importante que isso. Às vezes é um abraço,
Às vezes é um aperto de mão, é uma mensagem que você vai mandar. Mas você vai olhar como Cristo olha. Eu estou num momento de dor, mas Cristo está falando comigo para que eu vá até aquela pessoa. É uma quentinha, é uma bala que você vai comprar no sinal, mas aquela pessoa vai se sentir amada, aceita pelo próprio Jesus através da sua vida. Jesus, irmãos, ele sabia da morte do seu amigo. Alguns dizem que João era primo, mas ele sabia que sua missão estava em primeiro lugar. A missão de Deus, irmãos, ela é contínua. Tem um termo teológico, o nome é missio Dei, a missão de Deus. Que é isso? Não fomos nós que fomos em direção a Deus, foi Ele que veio em direção a nós. Quando o homem peca no jardim, o homem não fala: Senhor, pequei, me arrependi, estou aqui, me perdoa. Não, ele se esconde. Mas o que o texto diz? Deus vai lá. Não tinha madeira, não tinha porta no jardim, mas Jesus vai lá. Deus vai lá e fala: Adão, cadê você? Senhor, ouvi tua voz e me escondi. E quando a gente olha ao redor da Bíblia, ao longo da Bíblia, em toda a história, Deus está indo em direção ao homem, Deus está indo buscar o homem, mas muitas vezes Ele vai usar a minha e a sua vida para alcançar pessoas. Talvez não vai ser a voz de Deus que essa pessoa vai ouvir, vai ser a sua voz. Não vai ser uma voz no interior, ela não vai chorar, ela não vai, talvez, entrar numa igreja, mas você vai entrar na casa dela. Cristo vai entrar na casa dela através da sua vida, através das suas palavras, através da sua oração. C.S. Lewis vai dizer que se você quer demonstrar amor por alguém, ore por essa pessoa. Quer derramar amor sobre a vida de alguém? Ore por alguém, interceda por alguém. Amor de Deus está sendo derramado sobre a vida dessa pessoa. Você pode dizer amém? Jesus entendia isso. Tozer vai dizer: Deus nada nos dá para que simplesmente retenhamos. Tudo o que Ele nos dá é para que utilizemos para a sua glória. Imagine, irmãos, um salva-vidas, um médico. Salva-vidas, ele está na praia e ele está pensando: hoje eu estou de folga. O bombeiro está na praia e fala: hoje eu estou de folga. Tem alguém se afogando. Ele está pensando assim: vai se afogar. Não bati o ponto hoje. Hoje não é meu dia. O médico, ele vê o acidente de trânsito, ele vai lá, vê que tem alguém perdendo sangue, alguém perdendo sua vida. Ele vai falar assim: esse aí não é meu paciente. Eu não estou escalado na escala do hospital de hoje. Estou de folga do plantão. Não é isso que ele faz. Ele presta socorro imediato. Essa é a mentalidade que eu e você precisamos ter. Prestar socorro imediato. Porque essa é a nossa missão. Tem pessoas morrendo e indo para o inferno, mas se elas vão permanecer vivas, se elas vão permanecer com oportunidade de ser alcançadas pela graça, ser transformadas pelo poder do Evangelho, é porque eu e você somos conscientes da nossa missão, e ela é maior do que nós mesmos. Em segundo lugar, a gente pode caminhar dos versos 5 em diante. Diz o seguinte: levantando os olhos, o próprio Jesus, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Verso 6, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. No mês de setembro nós compartilhamos aqui sobre a necessidade de cuidarmos da nossa saúde emocional. Falamos sobre ansiedade, falamos sobre depressão, falamos sobre suicídio, falamos sobre burnout, exaustão, cansaço. E fato é que quando a gente olha para a nossa vida, muitas vezes a gente acha que nós somos o que mais sofremos na face da terra. Nós somos os mais dignos de atenção e de misericórdia e talvez de pena de todas as pessoas. Muitas vezes o nosso olhar para nós mesmos é de vitimismo. Ai de mim, coitado de mim, coitadinho de eu, ninguém me vê, ninguém fala comigo,
ninguém me manda mensagem, ninguém me aceita. Na época era assim, ninguém me aceita no Facebook, ninguém me aceita no Orkut. Eu mandei, ninguém me dá depoimento. Vocês são velhos, hein? Scrap. Ninguém me manda mensagem, ninguém me atende, e aí vai. Mas quando nós somos capazes de olhar a necessidade de outros, nós conseguimos enxergar as pessoas e o que elas estão vivendo. Nosso coração se enche de graça e de misericórdia pelo dor e pelo sofrimento do outro. O texto bíblico vai dizer que Jesus olhou para a multidão e falou: esse povo está com fome. Entenda, Jesus aqui, ele é totalmente humano, e ele também está com fome, mas ele não fala, eu estou com fome, ele fala, esse povo está com fome, porque quem tem os olhos abertos, ele consegue enxergar a necessidade do outro, ele consegue enxergar que há pessoas que estão precisando de ajuda, pessoas que estão precisando de auxílio, tem pessoas que estão precisando de abraço, tem pessoas que estão precisando ser ouvidas, tem pessoas que estão precisando de algo, e talvez você não tenha um dinheiro, o recurso para ajudar, mas muitas vezes você vai orar por essa pessoa, você vai dizer, eu estou aqui para chorar com você se for possível, se for necessário, te busca em casa, de quê? City, a gente vai junto de City, a gente passa o cartão e vai na promoção, R$1, não tenho carro, não tenho moto, mas a gente vai junto, mas é porque você reconhece a necessidade do outro. Jesus viu a multidão, e olhando para os recursos limitados, Jesus sabia que ele precisava fazer algo, e o que mais interessante é que Jesus pergunta para alguém, irmãos, olha, isso é muito louco, Jesus pergunta para o discípulo, o que vão fazer para alimentar esse povo? Imagina, irmãos, aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que tem o recurso, aquele que tem a sabedoria, ele vira para o discípulo e fala assim, me dá uma ideia aí, me dá um feedback, o que nós vamos fazer? Não tinha chat GPT para Jesus pesquisar, não tinha Google. Ele fala, o que vocês acham que a gente deve fazer? Dá uma ideia aí. E a visão do discípulo Filipe ainda é limitada. Ele fala, Senhor, mesmo se a gente tivesse dinheiro, 200 denários, o denário era o pagamento de um dia, ou seja, 200 dias de trabalho, não ia ser suficiente para comprar pão para esse povo todo. Mas olha o que o texto diz, e Jesus, verso 6, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Sabe uma coisa que a gente precisa aprender aqui? Toda vez que Jesus nos questiona algo no nosso interior, não é porque Ele não sabe, é porque Ele quer saber se a gente sabe. Existe outro texto na Bíblia, onde diz que Deus fez algo com alguém para pô-lo à prova. Vocês lembram quem? Abraão. Gênesis 22 vai dizer que Deus mandou que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque, para pô-lo à prova. Deus não queria saber se de fato Abraão amava ele. Deus é Deus, irmãos. Mas Deus queria que Abraão soubesse quem de fato tinha o primeiro lugar na vida dele. E é interessante quando você olha para o texto, você vê Abraão e Deus conversando, e Deus diz, Abraão, agora eu sei que tu me amas. Imagina, Deus na eternidade, todo poderoso, onipotente, onisciente, sabe tudo. Não matou o filho, agora eu sei que tu me amas. Na verdade, irmãos, o que Deus está dizendo para Abraão é, Abraão, agora que eu provei seu coração, você próprio conhece seu próprio coração. Você me ama mais do que seu próprio filho. Quando Jesus pergunta para Filipe, na verdade Jesus estava provando o coração de Filipe, você me conhece?
você me conhece, você sabe o que eu vou fazer. Sempre que Jesus nos pergunta algo, é para provar se de fato nós conhecemos Jesus, se nós conhecemos a sua palavra, se nós confiamos no poder de Jesus, como dizemos que confiamos. Irmãos, é fácil cantar, confiamos em teu amor, em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Cantar não seremos abalados é ótimo. Mas e quando vem uma necessidade? Você se abala ou você confia porque fala, eu conheço, o meu Senhor é o provedor, é o Jeová Jireh, Ele vai prover, eu não sei como, eu não sei quando, mas eu confio que Ele vai fazer. Irmãos, a palavra de Deus diz que Abraão creu e isso foi imputado como justiça. E a fé, irmãos, a fé é só para quem tem os olhos espirituais abertos. Porque fé é a capacidade de enxergar aquilo que ainda não aconteceu. Fé é olhar com fé para o futuro e crer, Deus vai fazer. Mas Filipe ainda não tinha descoberto isso. Quando nossa visão espiritual é despertada, percebemos a nossa necessidade e a necessidade de todos que estão ao redor. Nós olhamos com a perspectiva de Deus, a perspectiva do alto e não com a limitação humana. Não olhe para as circunstâncias com os olhos naturais, mas com os olhos da fé, confiando que Deus tem a solução. Você pode dizer amém? O texto continua dizendo, verso 8, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra dizendo, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Alguém encontrou uma solução, no meio de um monte de gente, alguém com o olho aberto, viu um menino, um rapazinho, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, e ele fala, Senhor, encontrei comida, mas não é rodízio, é uma quentinha, foi feito só para uma pessoa, não sei se é uma boa notícia, ou se é uma má notícia, porque o que é isso para tanta gente? Irmãos, se você já viajou para algum lugar, se você vai de ônibus, com amigos, com familiares, pessoal da igreja, no meio da noite se abre um pacote de biscoito, irmãos, isso quer causar discórdia, quem está dormindo, roncando, acorda, ouvir um barulho é uma chips, é Ruffles, pessoa, esse cheiro eu conheço, é cebola e salsa, só de abrir, só de mexer, o pacote está vazio, mas só de você mexer, as pessoas já ficam agitadas. Esse homem, Pedro, André, discípulo de Jesus, ele encontra uma provisão, mas ainda é muito pequena, é muito ínfima, é muito limitada. O que isso significava? E a terceira coisa que eu quero compartilhar com você, o terceiro passo de alguém que tem uma visão aberta, é que apesar do pouco que você tem, você confia e entrega nas mãos de Deus. Esse jovem, ele pegou o pouco que tinha e confiou ao Senhor. O segredo para a gente viver a multiplicação é a gente entregar o pouco que a gente tem ao Senhor, que tem poder de alimentar uma multidão. Irmãos, imagina, uma quentinha, cerca de 5.000 homens, se você dividir um grão para cada um não ia dar, que um pedacinho de pão para cada um não ia dar, mas num passo de fé, esse jovem entrega, e é apresentado a Jesus, e o pouco na mão de Jesus se torna muito. Digo mais, o pouco na mão de Jesus se torna o suficiente para alimentar uma multidão. Eu não sei o que você pensa que você tem, que você pensa que é muito pouco. A minha voz, muito pouco.
minhas habilidades, meus dons? Muito pouco. Meus recursos? Meu Deus, misericórdia, pouquíssimo. Meu tempo? Quase não tenho tempo. Muito pouco tempo. Mas quando você entrega ao Senhor, você enxerga que Ele é aquele que transforma o pouco em muito. O que você tem é suficiente nas mãos de Deus, para que a multidão seja tocado pelo milagre do Senhor. Deus quer abrir a nossa visão, irmãos, para que a gente não olhe para a quantidade daquilo que a gente tem, mas para que a gente olhe para Jesus e enxergue, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que pode, eu creio que Ele vai fazer. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? É que essa pessoa não foi egoísta. Que se olharmos para muitos de nós, muitas vezes a gente até tem pouco, mas a nossa visão é, eu tenho pouco, eu vou reter o pouco que eu tenho, porque eu não posso gastar. Tenho pouco combustível, poderia levar meu irmão, minha irmã em casa, mas eu tenho pouco, não vou gastar o combustível. Eu tenho pouco, o pastor está falando tanto de oferta, está gastando 10 minutos nesse ofertório, parece que o Espírito Santo está me levando a ir lá ofertar, mas eu estou com muito pouco. Essa pessoa precisa de uma ajuda financeira muito grande, o que eu tenho é muito pouco. Então, o pouco que eu poderia dar não vai fazer diferença, então é melhor eu não dar. E muitas vezes usamos justificativas para não contribuir com aquilo que nós temos, quando na verdade no reino de Deus não tem a ver com aquilo que você tem, mas nas mãos de quem você confia. Se você deposita nas mãos de Deus, você colocou nas mãos certas, as mãos que operam o milagre. Não importa quão pouco você tenha, coloque seu tempo na mão de Deus, Ele vai fazer o sobrenatural no pouco tempo que você tem. Meu irmão, o tempo que você vai para o trabalho, você vai incendiado, você vai com a visão de Deus falando, hoje eu vou pregar o evangelho para alguém. Apóstolo, vou pregar dentro do ônibus, vou pregar no ponto do ônibus, vou pregar para o povo que está reclamando dentro do ônibus, o povo que está grato dentro do ônibus, o povo que está na fila. Irmão, lugar bom para pregar o evangelho na fila. Vai em fila, não tem ninguém satisfeito em fila. Fila é uma benção. Você chega numa fila, ninguém está feliz na fila. Você fala, difícil, né? Mas mais difícil é não ter Jesus. Porque quando a gente tem Jesus, olha, o que é uma fila para quem tem Jesus? Porque Ele é o nosso descanso. Está cansado? Ele é o seu descanso. Meu irmão, quando você entende que o pouco que você tem nas mãos de Jesus é o suficiente, você tem essa visão aberta, você não vai se limitar, porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele, é por Ele que nós estamos gastando a nossa vida. Se nós cantamos isso precisa ser uma verdade na nossa vida. Deus nunca usa pessoas grandiosas, Ele sempre escolhe pessoas pequenas, que se tornam poderosas em suas mãos. Mude quem disse isso. Em quarto lugar, o texto vai dizer que, verso de número 10, Jesus mandou o povo se assentar, e havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Isso já foi falado aqui, então vou ser bem direto. Quarto lugar você precisa compartilhar aquilo que você recebeu do Senhor. Jesus recebeu nas suas mãos 5 pães e 2 peixes. E se você ler tanto em Marcos quanto em Mateus, Jesus não alimenta a multidão. Quem alimenta a multidão? Os discípulos. Quero dizer algo para você, irmão, você tem uma grande responsabilidade. A palavra de Deus simboliza o pão. Há pessoas aí fora morrendo de fome, porque os discípulos não têm alimentado a multidão. Os discípulos não têm compartilhado o pão superabundante, não têm compartilhado da vida de Deus. De que adianta vir para a igreja, domingo, quarta-feira, GP, conferência,
Quantos eventos? Devocional. Se encher, mas não transbordar na vida de alguém. Não alimentar pessoas que estão famintas. Deixa eu dizer algo para você. Aquilo que Deus tem dado a você não é para ficar só para você. Se você foi alcançado pelo Evangelho, você tem a responsabilidade de que o Evangelho que te alcançou, alcance outras vidas, através da sua vida. Jesus entrega os pães aos discípulos e disse: olha, vocês vão compartilhar, vocês vão entregar para esse povo. E os discípulos compartilham, porque no reino de Deus, multiplicação não tem a ver com guardar, com reter. No reino de Deus, multiplicação tem a ver com o doar, o compartilhar. A Bíblia vai dizer que dar é melhor do que receber. Você quer viver a multiplicação? Quer viver o milagre na sua vida? Então pare de reter e passe a compartilhar. Porque quando você acha que tem pouco, mas você compartilha o pouco que tem, Deus multiplica na sua vida, para que você creia, é Deus quem está fazendo. Irmãos, quando você tem uma direção do Senhor, e o nosso coração é muito incrédulo, a gente quer direção para vir no altar, para cantar, para pregar, para fazer tantas coisas, mas muitas vezes quando Deus nos dá uma direção de abrir o nosso coração, ser generoso, e abençoar a vida de alguém, a gente fala: ih rapaz, isso aí é coisa da minha cabeça, isso aí é do inimigo. Mas aquilo que Deus te abençoou, é aquilo que Deus falou com Abraão: olha, Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas seja tu uma bênção. Não tem a ver com receber apenas a bênção, tem a ver com ser bênção na vida de alguém. É isso que Deus quer fazer conosco, quer abrir a nossa visão, para que a gente seja bênção na vida de alguém. Fala para alguém que está do seu lado: seja bênção na vida de alguém. Fala: seja bênção na minha vida. Já aproveita. Seja marido, fala com a esposa fala com o marido: seja bênção na minha vida. Está ouvindo, pastores, adora? Seja bênção na minha vida. Por último, o texto vai dizer que depois que Jesus opera o milagre, Ele manda o povo a juntar aquilo que sobrou, para que nada fosse desperdiçado. E Jesus sai ao anoitecer, separa dos seus discípulos. Os discípulos entram no barco, e às vezes a gente pensa: esse é um outro texto, não tem nada a ver com o que está sendo falado. Mas quando a gente olha o capítulo de Marcos 6, verso número 52, diz o seguinte, verso 51: então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Nós vimos a visão da multidão, nós vimos a visão de Jesus. Em último lugar, o texto nos expõe a visão dos discípulos. A noite caiu, uma tempestade se levantou, os discípulos estão no barco, Jesus vai ao encontro deles, eles olham para Jesus, mas não o reconhecem. O seu coração se enche de medo. Tanto em Mateus quanto em Marcos eles perguntam: é um fantasma? Eles olham para Jesus, mas não são capazes de reconhecer, porque o coração deles ainda estava endurecido. Deixa eu dizer algo. Se tem algo que nos impede de reconhecer Jesus, reconhecer que é Ele quem abre a nossa visão, é Ele quem opera milagres, é porque quando o nosso coração está fechado, endurecido, nós olhamos para as situações e achamos: fui eu que fiz. Os discípulos tinham acabado de ser usados por Deus, usados por Jesus, para cooperar para a multiplicação dos pães, mas o texto diz que eles não tinham entendido o milagre dos pães. E eles olham para Jesus, e se você já dirigiu na chuva, e o vidro do carro não está muito limpo,
O limpador de para-brisa não está muito bom, que a gente só troca quando não funciona mesmo. Está soltando já do lugar. Aí você tenta enxergar. Você fala, meu Deus, é um cachorro no meio da pista? Ou é a faixa? É uma pessoa? Ou é o que é aquilo dali? Imagina no meio do mar, irmãos. Nós temos na nossa igreja irmãos que têm o hábito de pescar, de ir para o meio do mar. Imagina no meio da noite, irmão. Não tem luz de farol, não tem só a lua. Uma escuridão, um breu. Aqueles homens passaram por um milagre tremendo, mas a sua visão ainda está obscurecida. Eles olham para Jesus no meio da tempestade e eles falam, eu não sei o que é isso. Será que é um fantasma? É o Gasparzinho? E muitas vezes, quando estamos em meio a tempestades, quando estamos em meio a situações que se levantam contra nós, nós olhamos para Jesus, mas não conseguimos reconhecê-lo. Infelizmente, o vento forte, a tempestade, no mar alto, muitas vezes nos impede de reconhecer Jesus. Você olha para a sua vida, você olha para a turbulência, para a tribulação que você está vivendo. Misericórdia, que angústia, que aflição, no meu trabalho, na minha casa, com meus filhos, com meu esposo, minha esposa, esse problema de saúde, essa dívida, esse boleto que não para de chegar, é aquele grupo de pagode, SPC, só para contrariar, não, é SPC e Serasa, está ligando para você, e você fala, meu Deus, por que eu estou recebendo essa ligação, não aguento mais ser cobrado, e você entra em desespero, e ao invés de você enxergar Jesus e falar, olha o que Ele já fez na minha vida, olha de onde Ele me tirou, olha como Ele me usou, a gente olha para Jesus e a gente acha, meu Deus, Deus me abandonou, cadê Deus? Me recordo que um dia pela manhã, eu acordei, fui trabalhar, e nesse dia, estava no trabalho, recebi uma ligação, e raramente eu atendo ligação, porque meu telefone vive no silencioso, então eu não vejo a ligação, não recebe notificação, e nesse dia eu atendi a ligação, era a pastora Jane Mab, me ligou, e a pastora Jane, com uma voz assim, indefinida, que eu poderia dizer, parece que muito ansiosa no falar, ela falou, olha, tem uma notícia para você, Isadora está grávida, mas eu não sei se é uma notícia boa ou notícia ruim, porque eu estou com ela aqui no hospital, e ela está com muita dor, ela está sendo atendida, então vem para cá, irmãos, imagina eu recebendo essa notícia, eu estou no trabalho, aí eu parei para atender minha sogra, que geralmente manda mensagem assim, depois eu quero falar com você, se você sofre de ansiedade, você sabe o que é receber uma mensagem dessa, misericórdia, depois quando, o que, meu Deus, misericórdia, e eu recebi aquela ligação, atendi, e eu fiquei assim, eu não sei se eu fico feliz, eu lembro que eu ouvia ela falando, e eu ficava rindo, né? Agora ela falou, mas estou no hospital, e não está bem, vem para cá, e eu fui, cheguei lá, não pude ver, chegando lá, eu vi a pastora Isadora, já estava ali sendo atendida, mas ainda vi ela desmaiar algumas vezes, tentando atendimento, e descobriu que ela tinha uma gravidez tubária, então rompeu a trompa, ela perdeu muito sangue, e por isso não teve a gestação, não prosseguiu. Irmão, naquele dia, eu falo que eu me converti, naquele dia eu conheci o Deus que acalma a tempestade, como a gente costuma dizer, citando a própria Bíblia, conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Naquele dia, irmãos, ela foi para o centro cirúrgico,
E a pastora Jane recebeu a notícia, ficou meio abalada assim, fui lá. E ela falou, vai em casa, pega uma roupa, toma um banho e volta para cá. E enquanto eu ia para casa, irmãos, eu fiquei tão desnorteado que o carro ficou no trabalho, eu fui andando. E quando eu cheguei ali no calçadão ali da Evaldo Costa, no valão ali tampado, irmãos, eu não via ninguém. Eu só vi o Senhor. E eu acho que foi o dia que eu mais orei em línguas na minha vida. E eu mais clamei, irmãos, diante de Deus. Eu orava, igual que eu estava expulsando demônio. Senhor, em nome de Jesus, cura, restaura a vida da minha esposa. Senhor, não deixe a minha esposa morrer. Irmãos, uma angústia no meu coração, um desespero. E naquele dia eu fui para casa, falando, gritando, clamando. E enquanto eu estava tomando banho, enquanto eu estava retornando, uma paz encheu meu coração. Irmãos, não ouvi voz do céu, não vi anjo, irmão, mas uma paz me consolou. E eu falei, ela está com Deus, ela está nas mãos de Deus. Ela não está nas mãos dos médicos, ela não está em qualquer lugar, ela está sendo cuidada pelo Deus que cura, o Deus que dá a vida. E eu fui e retornei em paz. E naquele dia, eu tive a convicção de que Deus faz, irmão. Porque eu estava é lógico, quando você ouve o médico, você está com a unha encravada, ele fala, olha, isso aqui você pode amputar o dedo. Porque se infeccionar, o médico sempre coloca lá em cima. Então quando a gente ouviu o diagnóstico médico, era de incredulidade, era de tirar a fé, era de desistência, era de desmotivação, desesperança. Mas quando eu voltei com meu coração em paz. E mesmo sabendo que talvez seria mais difícil engravidar, porque ela teve que remover uma das trompas. Mas eu voltei com meu coração em paz. E depois, quando nós descobrimos, irmãos, o privilégio de Anizinha, pastores adoram gerar Anizinha, eu falei, glória a Deus, Deus é o Deus que faz. Mas naquele dia, a minha visão espiritual foi aberta. Porque se eu cresce, que ela estava nas mãos dos médicos, se eu cresce que dependesse algo de mim, naquela hora não podia fazer nada. Eu não sei. Mas eu confiei totalmente no Senhor e entreguei ela nas mãos do Senhor. O que nós precisamos fazer é de fato entregar nossa vida ao Senhor, enxergar o Senhor mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à escuridão. Não importa o tempo que você está vivendo na sua vida. Cara, nesses dias, eu não sei vocês, mas o meu coração está transbordante, meu coração está incendiado, porque eu creio que Deus está despertando a nossa visão para viver algo novo no Senhor. Se você tem entendido, se de fato os seus ouvidos não apenas estão escutando, mas você tem entendido, isso tem descido ao seu coração, quero que você se coloque de pé, que nós vamos orar, para que de fato, um milagre ocorra no nosso interior, que a gente não enxergue com os nossos olhos, mas que a gente enxergue com o nosso coração, que a gente enxergue com os olhos do Senhor, e a gente veja como Ele vê, e Ele vê o necessitado, Ele vê a saída, Ele vê a resposta, Ele vê o pouco, mas transforma em muito. Deus vê da forma correta. Nós precisamos enxergar com os olhos de Cristo, porque ao invés de incredulidade, nós vamos ter fé, e vamos ter convicção. Se Deus está comigo, a palavra não mente, posso todas as coisas porque Ele me fortalece. A palavra não mente, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente vai tomar posse dessas palavras, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente vai tomar posse dessas palavras e vai aplicar a nossa vida. No momento que a gente estiver incrédulo, com medo, sem entender o que está acontecendo, falar, Senhor, toca na minha visão.
Me mostra o que o Senhor vê, que eu veja com os teus olhos, que eu enxergue como o Senhor enxerga, e que eu possa me mover de acordo com a tua vontade. Deus está abrindo nossos olhos essa noite. Coloque sua mão sobre os seus olhos. Quero orar por você. Senhor, nessa noite, nós consagramos a nossa visão ao Senhor. Senhor, não nos permita, Pai, olhar para a dificuldade com olhar humano, olhar para o problema com olhar limitado. Senhor, nos faça olhar para o Senhor, como o salmista Davi, nós possamos declarar: elevo os meus olhos para o monte, é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que a gente possa confiar, que a gente possa olhar e ver o Senhor agindo, que a gente possa olhar e ver o Senhor trabalhando, que a gente possa olhar e ainda que a gente não entenda, a gente confie, que se o Senhor é por nós, nada nem ninguém pode contra nós. Pai, nós estamos com o Senhor, nós somos teus filhos, teus servos, nós não queremos ser multidão que te vê apenas como alguém que pode prover algo na nossa vida. Nós não queremos ser como os discípulos que ainda não tiveram suas visões abertas, Pai, e olham para o Senhor, mas são confundidos. Nós queremos enxergar como o Senhor enxerga. Abre os nossos olhos essa noite, abre a nossa visão, Senhor, nos desperta, Senhor, nos desperta para viver o teu chamado, nos desperta para viver a tua missão, nos desperta para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Chega de paralisia, chega de mornidão, incendeia o nosso coração essa noite. Mas nós não queremos, Pai, nos mover por emoção, nós queremos nos mover por uma convicção de quem o Senhor é e do chamado que o Senhor tem para nós. Ah, Pai, como existe uma canção que diz que quando as luzes se apagam, Pai, nós só temos o Senhor, nós enxergamos apenas o Senhor. Pai, quando a gente estiver no nosso quarto, na nossa casa, Pai, no momento difícil, Pai, no momento de solidão, Pai, que a gente possa enxergar o Senhor, que a gente possa ver como o Senhor vê. Pai, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor está fazendo um novo tempo, o Senhor está estabelecendo um novo em nossas vidas, uma nova estação, Pai, nessa igreja, Pai, Pai, em nossos ministérios, em nossas famílias, algo está sendo desatado, liberado no mundo espiritual. Ah, Pai, que a gente venha olhar e ver o Senhor, olhar e enxergar na sua perspectiva, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, nos cega para tudo que é dessa terra, nos cega para tudo que nos afasta do Senhor, nos cega para tudo aquilo que pode roubar a convicção do chamado e do propósito do Senhor. Ah, Senhor, nós estamos aqui nessa noite, e nós somos teus filhos. Abre nossa visão, faz um milagre, Senhor. Pai, tira a catarata, Senhor, tira o glaucoma espiritual, tira a cegueira espiritual. Ah, Senhor, que a gente venha enxergar com um olhar profético, Pai, o olhar de águia, Pai, um olhar do alto, um olhar que enxerga e encontra, Senhor, a saída, encontra a resposta. Ah, Senhor, que nós venhamos enxergar o Senhor, que nós venhamos ver o Senhor, Pai, que nós venhamos fixar os nossos olhos no Senhor, e como diz o apóstolo Paulo, que nós não venhamos olhar e nos fixar no passado, mas que nós venhamos olhar para frente, não nos atentando naquilo que ficou, mas olhando para o alvo que é o Senhor. Nos ajuda, Senhor, corrige a nossa visão essa noite. Pai, nós estamos aqui, Pai, e cremos no Teu poder. Faça isso em nós, Deus. Toque em nossa visão, toque em nossa mente, toque em nosso coração. Nos corrige essa noite, Pai. Corrige a nossa trajetória, corrige o nosso rumo, corrige o nosso GPS essa noite. Ah, Pai, nós queremos caminhar em direção aonde o Senhor caminha. Nós queremos viver os Teus propósitos, nós queremos viver os Teus sonhos. Pai, nós não queremos viver com a mente terrena, nós queremos viver focados na eternidade, Pai. Pai, a nossa vida não acaba aqui, que
Que os teus filhos venham sair daqui essa noite, convictos, Pai, de que aquilo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos semeando na eternidade. Nós estamos semeando aonde o olho ainda não conseguiu enxergar, mas por fé nós vamos alcançar um dia, Senhor. Pai, morar contigo eternamente na glória, Pai. Pai, esse é o desejo do nosso coração. Pai, que os nossos olhos possam estar na eternidade, e tudo que nos rouba da eternidade, possamos ser cegados essa noite, Pai. Pai, nós oramos, Pai, clamamos em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Você pode dizer amém?